Olá, amigos, muita paz, muito amor. Este é o programa Mensagem Espírita, um projeto do Centro Espírita Caminho da Verdade, da cidade de Registro, do estado de São Paulo, Brasil. É com muita alegria que nós mantemos esse contato com cada um daqueles que nos dão o prazer de assistir, para que haja essa interação de pensamento e que cada um de nós possa raciocinar por que eu estou aqui, o que eu sou afinal, qual é a importância da minha existência como ser humano, de onde eu vim, para onde irei após a morte. Nós sempre temos esse questionamento, mesmo aqueles que não têm uma religião, sabem que vão morrer. E daí? Tudo acaba com a morte? Ou então nós teremos um desdobramento, algo acontecerá conosco? São perguntas que ficam. A doutrina espírita vem responder essas questões. Portanto, eu os convido para que reflitam conosco, cada um tirando as suas conclusões, mas quando nós tiramos conclusões, significa que paramos para pensar. E este é o convite, que paremos um instante para pensarmos o que nós somos. Nós vamos nos ater hoje a um tópico do Livro dos Espíritos que o título é Retorno à Vida Corporal. Prelúdio do Retorno, o item 330 de O Livro dos Espíritos. E Allan Kardec levanta a seguinte questão: os espíritos conhecem a época em que terão de se reencarnar? E a resposta: eles a pressentem como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que devem retomar um corpo, como sabeis que deveis morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. No 330A, a reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corpórea? A resposta dos espíritos: seguramente assim é. O item 166, A, B e C, nos fala sobre a reencarnação. Quando Allan Kardec pergunta como é que acontece isto, como é que nós nos depuramos, e os espíritos nos explicam através de oportunidades das reencarnações. E quantas reencarnações necessitamos? Quantas forem necessárias? Os que caminham no caminho reto necessitam de menos reencarnações. Aqueles que recalcitram nos erros, é claro que estão prolongando a sua caminhada. Nós, muitas vezes, não aproveitamos a nossa encarnação, a nossa existência, e cometemos os delitos, os equívocos, ofendemos, agredimos, matamos e prejudicamos pessoas. São débitos que nós vamos contraindo. Ah, mas Deus vai nos castigar? Não. Mas vai nos dar novas oportunidades, com provações, com expiações. A palavra expiar é diferente de provar. Expiar significa rever os pontos falhos do passado, sentindo desta feita os seus efeitos. E provar é quando nós, submetido a essas situações,
nós somos colocados em teste. Passamos, galgamos uma posição. Não passamos, repetiremos. Deus é infinitamente bom e misericordioso. Ele nos criou simples e ignorantes e deu-nos a inteligência, deu-nos a razão, mas deu-nos o livre-arbítrio. Somos nós que promovemos ou promoveremos a nossa elevação espiritual através do entendimento, da busca constante e da nossa transformação, daquilo que nós vamos fazendo para nos melhorarmos. De tanto repetir, um dia aprenderemos. Esta é a misericórdia divina. Muitas vezes nós ouvimos dizer que quando nós nos entregamos a Jesus, nós estamos salvos. Não foi isto que Jesus ensinou. Mas ele diz que aquele que quiser me seguir, carregue a sua cruz. Entendemos isso? A nossa cruz é nossa. Ah, mas Jesus vai resolver os meus problemas. Se são meus, por que o outro vai resolver? Por que Jesus vai resolver os meus problemas se foi eu que os contraí? Ah, então para que serve Jesus? Jesus serve para que nele nos espelhemos e hajamos como ele agiu e age, no amor. Jesus não blasfemou em nada. Ele foi aprisionado. E diz a Judas de Queriote quando se aproxima dele: para que vieste, amigo? Aquele que o estava entregando, traindo, ele o chama de amigo. Faz logo o que tens que fazer. Segundo a narrativa evangélica, na qual eu sinceramente discordo, de que Simão Pedro apanha a espada e corta a orelha de um soldado, eu quero dizer por que eu discordo. Porque ali estavam vários soldados do pontífice. Se um dos de Jesus tivesse um gesto dessa natureza, incondicionalmente ele morreria. Mas isso não aconteceu. E até consta que Jesus tomou a orelha e colocou no lugar. E Jesus diz a Pedro: Simão, embainha a tua espada. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Isso para mim ficou como uma lição moral, uma narrativa para que nós entendamos que não é na agressividade que nós melhoramos, não é na reação que nós nos transformamos para o bem. Nós temos que aprender a agir sempre. Reagir, como diz os Espíritos através do Chico, reagir só no amor, só no bem, só na caridade. Agir sempre. Aí nós vamos entendendo sobre a nossa encarnação, as oportunidades que nós temos, até que nós aprendamos. Quantas encarnações? Pois é. Quantas vezes haveremos de passar pelo mesmo caminho? Quantas vezes haveremos de ser matriculados no mesmo grau escolar?
como repetentes, ouvindo as mesmas lições, até que possamos inculcar. E agora eu aprendi, então agora eu vou fazer diferente. Entendemos o propósito ou a proposta ou a lei da reencarnação? Ah, mas isso não existe, a Bíblia não fala. Fala sim. A Bíblia nos fala sobre a reencarnação. Se nós analisarmos Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, antes que fosse gerado eu te conheci, e quando estavas no ventre da madre, eu programei a tua vida e te consagrei profeta às nações. Se ele era conhecido antes de ser gerado, é porque já existia. E se já existia, estava reencarnando. Isso é lá no Antigo Testamento. E ainda no Antigo Testamento, em Malaquias, está lá no capítulo 4, versículo 5 também. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu vos enviarei Elias. Peraí, mas Elias já tinha havido. Consta, salvo o melhor juízo, que o livro de Malaquias foi escrito 400 anos antes da vinda de Jesus, em considerando que é o último livro do Antigo Testamento. Elias existiu há 800 anos antes de Jesus. Logo, Malaquias escreveu sobre isto 400 anos após a morte de Elias. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu vos enviarei Elias. Ah, mas como que pode? E aqueles que não aceitam ou pelo menos negam a reencarnação? Diz, não, mas Elias, ou João Batista, veio nas virtudes de Elias. Quem tem a virtude? É o corpo físico ou é o espírito? Se é o espírito, ele veio no espírito de Elias, trazendo as suas virtudes. Ah, mas Jesus afirma que sim. Em dois momentos, pelo menos que me ocorre nesse instante, Jesus deixa claro que João Batista era o Elias que tinha de vir. Primeiro, quando os discípulos o interrogam, mestre, não está escrito que antes que viesse o Messias ou venha o Messias, Elias haveria de vir? Ele diz sim, está escrito. Mas o Elias que tinha de vir já veio. E eles não o entenderam e fizeram tudo de mal que lhes aprouve. Aí diz lá, então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele falava. Ah, mas ainda fica meio duvidoso, fica assim. Porque os discípulos entenderam. Mas há também um outro momento, em João 9, quando o cego de nascença é visto por eles, os discípulos dizem, mestre, mas quem pecou para ele nascer cego? Ele ou seus pais? Como é que ele poderia ter pecado antes de nascer, se não houvesse uma existência precedente? É só entender. Com Nicodemos,
É necessário renascer da água e do Espírito para entrar no reino dos céus? Mas como pode um homem já da minha idade voltar ao ventre da madre? E Jesus lhe fala que tem que nascer da água e do Espírito, ou seja, da matéria das encarnações. Não, isso é entendimento do Espiritismo. Voltemos ao texto evangélico. O que foste ver no deserto? Um caniço? Um profeta? Sim, eu vos digo, e mais que um profeta. É dele que está escrito que viria endireitar as veredas do Senhor. Dentre os nascidos de mulher, João Batista é o maior. Desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado pela força, e são os violentos que o arrebatam. Toda a lei e os profetas, até João, profetizaram. E se quereis bem entender, ele mesmo, João Batista, é o Elias que tinha de vir. Consulte Mateus 11 e verão da narrativa evangélica atribuída a Jesus a informação viva, clara da reencarnação. São as oportunidades que Deus nos concede. Há aqueles que dizem assim, mas só Jesus salva, só aqueles que aceitaram Jesus é que serão salvos. Aí nós questionamos também aqueles que existiram antes de Jesus estão perdidos? Foram condenados? Aí poderíamos também, por outro lado, dizer, não, eles reencarnaram. Reencarnam. Porque nós somos espíritos bilenares, para usar o neologismo aqui. Existimos antes da vinda de Jesus à Terra. Muitos durante a sua existência aqui na Terra e todos após a sua existência. Cada um de nós traçando a nossa meta, objetivando consciente ou inconscientemente a nossa evolução. É importante refletirmos, queridos amigos. É importante que, neste instante, paremos um pouquinho para pensar. O que eu sou? Por que estou aqui? Para onde eu irei após a morte? Então os espíritos nos falam. Irei para a vida espiritual, na busca de novo, na espera de novas oportunidades. Enquanto não formos espíritos depurados, estaremos estagiando na carne, na vida material. Mas Jesus, que é o mensageiro do amor, da paz, nos mostra o caminho e nos incentiva a segui-lo, abandonando os nossos interesses egóicos, o nosso orgulho, a nossa ganância, abrandando o nosso coração, amenizando-nos espiritualmente. É assim que nós, ao retorno à vida espiritual,
estaremos mais iluminados do que quando para cá voltamos. Queridos amigos, aqueles que porventura tenham assistido o nosso programa e que lhes pairem dúvidas, escrevam aí as suas dúvidas, questione-nos. É importante para nós a sua ponderação, sendo respeitosa como respeitosos somos para com os senhores, até as suas críticas. As discórdias, muitas vezes, não, mas eu não aceito. Fique à vontade e discutiremos. É da discussão que nasce a luz. Da briga, da discórdia, da contenda, não. Mas discutir significa expor os nossos pontos de vista com respeito e aceitar ou receber as observações de outrem. Porque a minha verdade é diferente da sua verdade. Mas ambos procuramos a verdade real, que é a verdade do Pai Celestial. Gostaria também que, ao fazer o seu comentário, diga de que cidade você está assistindo, de que estado, de que país. É importante para nós, para que possamos ter a dimensão do nosso programa e que, embora distantes, estejamos irmanados em espíritos, em amor. Caríssimos, que Deus nos abençoe. Até o próximo programa. Muita paz.